É típico da imprensa, de parte da imprensa de São Paulo. Criar onda de hate, criar ataques, criar narrativas para atacar, pelo amor de Deus. Rapaziada, a mídia paulista, né, e a mídia palmeirense tenta rivalizar com o Flamengo de todas as formas e dessa vez eles tentaram aí atacar o Flamengo de forma diferente e o Mauro César aí que esteve no programa BarbaCast falou sobre esse assunto. Onde parou o Rodrigo, né, tentando ir mais adiante, nessa tentativa. Primeiro é o seguinte, um rápido parênteses, né, esse é o modus operandi conhecido. Já houve uma tentativa de equiparar a expressão piso de plástico, que não foi eu que criei, foi um jornal inglês, Guardian, em 2018. Eu li essa matéria. New York Times também, né, Mauro? Usa turf, plastic turf. Exato. A primeira vez que eu vi foi a matéria de 2018 do Guardian. Eu estava pesquisando uma outra coisa, aí achei uma matéria sobre um time chamado Sutton United, que fica pela quinta, sexta divisão, e nessa temporada, 18, eles estavam para subir para a quarta divisão, que é a League Two. E lá, na quarta divisão, até nós vimos isso já até naquela série do X-Men, né? Dos atores lá do Bob McElhenney e do Deadpool, né? Que são os donos do time, né? E Reynolds, né? que é o Deadpool. Muito bem. Na quarta divisão não é permitido. E a matéria tratava disso. Se o time subisse, ele teria que mudar o piso do seu gramado, o seu estádio, aliás, né? Colocando o piso natural. O time acabou não subindo. Aí, 3 anos depois ele sobe, aí ele tem que trocar o piso, depois ele cai novamente. Aí pode colocar o piso artificial. Eu achei interessante a expressão, porque nunca tinha visto até então, e passei a utilizar, porque de fato, isso, gente, é um fato. O piso artificial, o futebol, ele tem polipropileno, né? Quer dizer, ele tem plástico. Plástico. Aquilo é plástico, é fato. Não se está inventando nada, não tem ironia nenhuma. O piso é de plástico. Eu acho até importante enfatizar isso, para as pessoas entenderem, cara, por que estão discutindo? Não é um piso natural, é um piso de plástico. Aquilo é material sintético. Por isso, qual a diferença falar gramado sintético e piso de plástico? A mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Aí tentaram equiparar isso à infeliz declaração lá do auxiliar do Palmeiras, se referindo ao gramado de São Januário, que o gramado custou mais de R$500 milhão e foi trocado em novembro, há poucos meses, por um tudo todo endividado, cheio de problema, trocou o gramado do seu estádio com plantação de batata, batatal, sei lá o quê. Peraí, uma coisa é o piso é de plástico, isso é fato. Batata no São Januário, não nasce batata no piso de São Januário, no gramado de São Januário, não tem batata. Isso foi pejorativo, jocoso, indelicado, muito infeliz a declaração. Tentaram equiparar, é a mesma coisa que tentam fazer agora, tentando equiparar uma, digamos, tentativa de associação de um jogador que eu, aliás, sempre critico por fazer isso. Na rodada anterior contra o Santos, foi marcado um pênalti contra ele, e eu falei, repeti várias vezes, para mim aquilo não é pênalti, o Arrascaeta cavou, ele cava esses pênaltis, é um contato natural, ele já desaba no campo. Acho uma pena que um jogador com talento dele use esse recurso, acho um recurso abjeto, como o Vitor Roque, que é um ótimo atacante, faz a mesmíssima coisa, até mais vezes, né? E muitos rubro-negros ficaram me criticando depois. Como é que você fala que não foi pênalti, teve um toque? Eu falei, meu irmão, se você quiser achar um toque, você vai encontrar um toque. A questão é o toque não ter força para derrubar o jogador. O cara percebe que tem um toque, ele desaba, ele cai, né? E eu critico o Arrascaeta por isso. Acho um absurdo. Eu não imagino o Zico fazendo isso, entendeu? Se fosse jogador hoje. Acho que o Zico não faria isso. O Arrascaeta não precisa disso, cara. Ele joga pra cacete, cara. Bom, cracaço. É o jogador mais talentoso da atividade no futebol brasileiro. Então, mas ele faz. E quando faz, eu critico. Mas não é correto você associar esse jogador a essa característica por ele não ser o único. E sequer o que mais vezes faz isso, como já foi mostrado em levantamentos feitos agora nos últimos dias, como o Rodrigo lembrou. Então, qual é a tentativa ali? Para mim é muito claro. É uma tentativa de você pegar estereotipar o jogador de maneira que ele passe a ser visto como o cavador de pênalti, quando ele não é o maior, ele é um dos, o que é condenável, repito. E aí você vai ter o quê? Um rigor maior da imprensa, dos árbitros, em cima desse jogador. Aí ele cai, ele se joga. Aliás, o maior cacai do Flamengo nem é ele, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz isso toda hora. Eu acho outra coisa bizarra. Como pode o Bruno Henrique, um jogador como ele, forçar tanta vezes a cair e tal? Porque isso não é novidade. Eu criei há mais de 20 anos a expressão chamada pênalti brasileira. Na época, até um colega trabalhava comigo, pô, mas você acha que pega bem? Eu falei, mas é verdade, gente, esses pênaltis só se faz na marca do Brasil, lá fora é raríssimo. E isso só piorou de lá para cá. Quando eu falo pênalti brasileira, eu não estou rotulando ninguém, estou dizendo que é um pênalti característico do nosso futebol, e é verdade, é fato. Né?
Aí tentaram associar da mesma forma, tentaram associar a história das batatas com o piso de plástico, que são coisas, como eu já expliquei, totalmente distintas, né? Uma é fato, a outra não. A outra é uma ironia infeliz, para dizer o mínimo, porque não tem batata lá no campo do Vasco. Até desrespeitosa com o Vasco da Gama, né? Com o Cuca-Bol. O Cuca-Bol, até eu agradeço ao Vitor Lopes, um internauta que acompanha o nosso trabalho, que ele conseguiu recuperar esse texto nas profundezas da web. É um texto do meu blog. Tem outra coisa que eu quero acrescentar para finalizar. Esse movimento de tentar controlar a narrativa, que aí vem os aliados querendo reforçar. Tá? É típico da imprensa, de parte da imprensa de São Paulo. E olha quem fala com propriedade, alguém que mora em São Paulo, mais tempo de vida em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Eu que sou de Niterói. Eu moro em São Paulo desde o final de 93. A maior parte do tempo trabalhando em imprensa esportiva, embora tenha trabalhado bastante em outras áreas. Trabalhei com revista de automóvel, trabalhei em revista de economia, trabalhei no Valor Econômico, fiz várias coisas nessa profissão, dei aula. Aqui vocês não estão vendo jornalista que só trabalha com esporte, não. Eu já trabalhei em outras áreas. Tá? A gente tem qualificação, o Rodrigo também. Então, alto lá. Alto lá. E a gente percebe claramente o seguinte, durante um período longo, até pelo aspecto financeiro, os times de São Paulo tiveram total domínio do futebol brasileiro, salvo momentos que um ou outro conseguia fazer um brilharete. Eita. Aí, né, galera? Eu acho que o Palmeiras não deveria ser um time que estaria tentando zoar o Flamengo nesse sentido, porque todos nós sabemos que o Palmeiras hoje é o time brasileiro que tem mais pênaltis duvidosos a favor de si, né? Só na temporada passada o Palmeiras aí teve vários lances de pênaltis duvidosos a seu favor. E vamos aproveitar, galera, para ver aqui o Lavieri, né? Que é um colunista que geralmente cobre o Palmeiras tentando justificar esse apelido dado ao Arrascaeta. Pênalti, a Arrascaeta. Quando, na verdade, eu acho tudo isso muito maluco. Por quê? O futebol, ele é feito de comparações atrás de comparações e termos, expressões. Quem não se lembra do Cuca-Bol? Ou da saidinha à la Diniz? Quantas vezes que o Abel não foi a chilique do Abel? Ou quando qualquer outro treinador fala, parece o Abel? Ou mesmo quando, no caso do Hulk, que dentro de campo, aqui dá o chilique e fala, nossa, tá reclamando mais do que o Hulk. Então, assim, já acharam lá expressões em 2022, 2021, pênalti atleticano. Assim, esse tipo de coisa acontece sempre. Eu não lembro de ter visto uma revolta do saidinha à la Diniz. Ninguém. E isso não é pejorativo, isso não prejudica. No caso do chilique do Abel, e olha, tudo isso aqui, hein? O Hulk reclama pra caramba, o Abel da chilique. Não é isso que não tô negando o fato. Agora, não vão ficar bravos porque criaram uma expressão em cima disso? Vão passar a atacar as pessoas por conta disso? Eu tenho que fazer, o Tironi falou hoje no programa, pênalti grinho. Sim, o Vitor Roque também cava pênalti. Também cava, ele ainda brincou, fez uma diferenciação dos dois tipos de pênalti diferentes. Um arrasca pênalti, o outro é pênalti grinho. Agora, criar onda de hate, criar ataques, criar narrativas para atacar, pelo amor de Deus. E o mais engraçado, né, galera, é que eles próprios, né, criaram esse termo aí, eles próprios estão achando que a torcida do Flamengo está chateada aí por conta disso. Mas vamos ver também aqui, galera, mais um recorte sobre isso, que fala um pouquinho, né, sobre a possível intenção por trás da torcida palmeirense e que pode acabar prejudicando aí o Flamengo. Que o Arrascaeta é tocado, é pênalti, aquela coisa toda, querendo dizer que o Arrascaeta é um jogador que cava pênalti. E aí fizeram, inclusive, essa imagem aqui, né? A galera na internet, vocês sabem como é que é, eles não perdoam, arrasca pênalti e tal, o apito do árbitro ali. A torcida do Flamengo não fica, Vitor Roque pênalti, Vitor pênalti. Não fica, porque a torcida do Flamengo não tem tempo para isso. Só que os rivais, agora, eles estão assim. E isso é perigoso. Por que eu digo que isso é perigoso? Porque eles começam, arrasca pênalti. Tudo que passa com arrasca é pênalti. Se encostar no arrasca é pênalti. Aquela coisa toda. E aí o que acontece? Vai ter lance que o Arrascaeta vai apanhar dentro da área e o juiz não vai dar pênalti. Sabe por quê? Porque a opinião pública ela interfere no jogo. Porque o que as pessoas estão falando fora do campo interfere no campo. E a gente sabe como é que é a arbitragem aqui no Brasil. Por isso que eu tô falando, é um absurdo. É um absurdo quererem colocar arrasca pênalti. É porque tudo que acontece, se encostar no Arrascaeta é pênalti. Um apelido.
E esse recorte aqui, galera, é bastante interessante, né? Porque às vezes a torcida acaba vendo as coisas de forma inocente, achando que tudo que é falado extracampo no futebol não vai influenciar dentro do campo, mas influencia bastante. Por isso que esse recorte aqui é um alerta, né? Principalmente aí para o Flamengo, que tem que ficar ligado em relação a isso, porque todos os possíveis pênaltis em cima do Arrascaeta, os juízes já vão acabar tendo aquele medo de marcar a favor do Flamengo. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, dá um hype também que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.